Olá, meu nome é Patrícia e estamos aqui para mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos estudando a carta no livro de Apocalipse, à igreja na cidade de Tiatira. Mas nós já vimos 3 cartas antes. Nós vimos a carta que foi enviada à igreja na cidade de Éfeso, que era a igreja que representa a igreja dos apóstolos. Também vimos a carta enviada à igreja na cidade de Esmirna, que é a igreja perseguida, e também vimos a carta enviada à igreja na cidade de Pérgamo, que representa o período em que a igreja se tornou uma instituição ligada ao Estado. Hoje estaremos estudando a carta à igreja que ficava na cidade de Tiatira, que está em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezebel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos desta mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Tiatira é mais uma outra cidade da Ásia Menor na Turquia, e o significado do seu nome é um pouco misterioso. Alguns estudiosos sugerem sacrifício perpétuo ou odor de aflição. Também era uma cidade romana cheia de adoração pagã, principalmente ao deus Apolo, filho do deus Zeus, e que era adorado junto com o imperador Apolo. Possuía muitas cooperativas de negócios e associações de artesãos do que qualquer outra cidade da Ásia, e como na cidade de Esmirna, cada cooperativa era dedicada a um deus, e durante as reuniões regulares eram sacrificadas carnes aos ídolos, e como parte destas reuniões havia muita imoralidade sexual. E recusar participar destas refeições poderia resultar na expulsão da membresia da associação e assim não podendo trabalhar e não ter um sustento. Para esta igreja, Jesus escolhe a descrição de si mesmo do capítulo 1 e enfatiza os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes como bronze. As duas descrições refletem o mesmo significado, mas um pouquinho diferente. Olhos como chama de fogo, na Bíblia, representa olhos que veem todas as coisas, como uma visão de raio infravermelho, capaz de discernir e conhecer todas as coisas. E os pés reluzentes como bronze representam o fogo do julgamento. Testar um metal no fogo é para saber se este metal é puro, assim como fazemos com o ouro. Então estas duas imagens juntas testificam o julgamento perfeito e a autoridade para julgar sobre todas as coisas.
Infelizmente, não é uma saudação muito calorosa, mas por razões conectadas com a carta anterior, Jesus Cristo continua a lembrar à sua igreja que ele é juiz da sua igreja. Semelhante com a carta à igreja de Pérgamo, Jesus começa com um comentário positivo sobre a igreja. No versículo 19, Jesus diz que a igreja de Tiatira é uma igreja conhecida por boas obras e amor uns pelos outros. E de fato, esta igreja cresceu em boas obras ao longo dos anos, tornando-se mais bem organizada e ativa. Mais pessoas recebiam alimentos, casa e ensino. E esta igreja aparentemente trabalhava duro e muito piamente. Jesus é um defensor desta igreja, fazendo tantas boas obras pelo seu povo e a humanidade em geral. Mas estas boas obras não podiam estar divorciadas do propósito da missão da igreja, que era compartilhar o verdadeiro evangelho. A salvação de almas através da pregação do evangelho é a melhor obra de obediência a Jesus que a igreja pode oferecer. Mas a igreja de Tiatira perdeu de vista o foco da missão. No versículo 20, a carta torna-se negativa e oferece uma lista maior em condenações do que todas as outras 6 cartas. E Jesus começa dizendo em como ele é contra aqueles que toleram a mulher Jezebel. Mas quem é Jezebel? A Jezebel original, na verdade, era uma esposa fenícia do ímpio e perverso rei Acabe, que reinava sobre o povo de Israel. Ela persuadia o seu marido, que era o fraco, a cometer muitas imoralidades no Reino do Norte, em Israel. E como resultado, o nome dela se tornou sinônimo de um coração perverso, de mulheres manipulando e liderando homens fracos para o mal. Existe muita especulação a respeito da identidade de Jezebel e como ela influenciava a igreja do primeiro século. Mas como mencionado na carta a Pérgamo, sobre os que seguiam os ensinos de Balaão, devemos assumir que Jesus estava usando esta mulher como um exemplo. Jesus está se referindo ao tipo de influência presente na igreja. Podemos dizer então que havia na igreja de Tiatira mulheres que estavam agindo da mesma maneira de Jezebel, corrompendo e influenciando a igreja de uma forma perversa e pecaminosa. Os cristãos estavam sendo persuadidos a comer carne sacrificada a ídolos nos templos das associações e cooperativas e participar também das imoralidades que acompanhavam estes rituais. Jesus diz que ele havia dado tempo para esta mulher se arrepender, mas ela não quis parar com as suas imoralidades. Ela chamava a si mesma de profetisa, o que significava que ela falava em nome de Deus. E assim como a igreja em Pérgamo, a igreja de Tiatira havia sido infiltrada por uma influência falsa que estava conduzindo os cristãos para longe da verdade. Em Pérgamo era Balaão, cristãos motivados pela avareza para espalhar um ensino falso. Em Tiatira era Jezebel, uma não cristã com um coração perverso que procurava fazer o mal e dominar os fracos. O Senhor diz que tem esperado por Jezebel se arrepender, mas ela não quer deixar a imoralidade. Então, o Senhor está dizendo que o julgamento virá sobre a igreja e um tempo de perseguição e provação virá sobre eles. No versículo 22, o Senhor promete lançar sobre o falso líder uma doença, e todos que a seguirem passarão por tribulação até que eles se arrependerem dos seus planos de corromper a igreja. O resultado desta doença será a morte de muitos, incluindo crianças. No versículo 23, nós lemos os filhos da mulher, que refere-se aos seguidores dela que também morrerão desta doença ou praga. E desde quando esta carta começou a circular entre as igrejas dos dias de João, as outras igrejas teriam visto que a doença que sobreveio sobre a cidade de Tiatira era cumprimento das palavras de Jesus. E quando isso aconteceu, deve ter causado um assombro na igreja daqueles dias. No versículo 23, Jesus diz que toda a igreja saberá que ele é o único que sonda as mentes e corações. Jesus conhece o que acontece no meio da sua igreja, pessoa por pessoa.
Gostamos de pensar que podemos esconder o nosso pecado, até mesmo dentro da igreja, mas o Senhor sabe e Ele se importa. Com um julgamento tão devastador vindo sobre a igreja, Jesus mais uma vez assegura que aos que creem, o julgamento será pessoal e eles estarão seguros. No versículo 24, Jesus diz que aqueles que não seguirem o ensinamento falso de Jezebel podem ficar calmos. Ele não porá sobre eles uma carga maior, porque eles já estão sobrecarregados com os ensinos de Jezebel no meio deles. Os falsos ensinos são chamados de segredos profundos de Satanás. Então vemos que a igreja se moveu para o ponto de que ensinavam coisas reconhecidas até mesmo pelos que não eram da igreja como ensinos de Satanás. Nos movemos da igreja de Pérgamo, onde os cristãos promoviam um ensino falso, para a igreja de Tiatira, onde os cristãos estavam na liderança de ensinar falsamente. Há uma mudança de uma doutrina bíblica distorcida para práticas satânicas. E vemos nos dois casos que Jesus se posiciona em corrigir o que ele vê com um julgamento perfeito. Enquanto isso, a igreja espera pela peste devastadora e Jesus os encoraja a permanecerem firmes no que eles têm. E o que eles têm é o testemunho contra Jezebel e a determinação de se manter na verdade. Jesus reassegura aos que creem que eles reinarão com ele no reino e que dará a eles autoridade para governar e a estrela da manhã, que é uma referência do próprio Cristo no reino. E governar no reino é uma das promessas que Jesus faz aos que creem. O nosso futuro com ele é uma esperança real de viver na terra sem pecado, com possessões e uma vida que vamos realmente aproveitar. E esta vida inclui um trabalho de governar sobre o mundo com Jesus. E conversaremos mais sobre isso nos capítulos finais do livro de Apocalipse. E o que esta carta nos fala sobre o quarto período da história da igreja? Esta carta corresponde ao período da igreja onde esta era dominada pela instituição católica romana. A instituição ressurgiu das cinzas do próprio Império Romano. Lembre-se que esta igreja segue o período da igreja de Pérgamo, quando a igreja se casou com o Império. Quando o Império Romano começou a se dissolver por volta de 600 depois de Cristo, ele se desintegrou em estágios ao longo dos séculos. Inicialmente, ele se dividiu em dois impérios, Oriente e Ocidente, com o Oriente tendo sua sede em Constantinopla e o Ocidente governando de Roma. E ao longo dos próximos 1500 anos, estas duas metades do Império Romano foi se despedaçando entre as nações da Europa e o Oriente Médio. Mas o Império Romano foi extinto, e o único poder unificador capaz de preencher o vazio era a Igreja, como instituição em si. Este novo poder se tornou a Igreja Católica Romana, onde possuía um poder sem fronteiras. A Igreja passou de um casamento com um governo poderoso para se tornar o governo poderoso. E durante a Igreja de Tiatira, a Igreja tornou-se o governo para a Europa. Os papas guerreavam contra os que se levantavam contra eles, reis eram destronados ou colocados no trono e cruzadas foram ordenadas pelo mundo inteiro conhecido da época. Matava-se em nome da igreja, e a igreja governava o mundo, exceto que não era um governo espiritual. Era um governo político e seus líderes comprometeram tudo o que era necessário para manter o poder. Mas ainda assim, vemos que as obras da igreja se espalhavam grandemente. A igreja em si tornou-se responsável por muitos trabalhos sociais, mas estes estavam grandemente vazios da verdadeira missão e propósito do Evangelho. Conversão não era uma questão de fé, e sim necessidade política. E depois de séculos de não cristãos sendo forçados dentro da igreja desde o nascimento, agora os líderes eram não cristãos. Os ensinamentos incluíam segredos secretos de Satanás, os quais conduziam os cristãos em falsas práticas que obscureciam o Evangelho.
Durante este período da história, a Igreja Católica introduziu muitas heresias e imoralidades espirituais que persistem até o dia de hoje. A justificação através de obras de caridade e não da fé somente. A adoração de ídolos e imagens. A consagração dos sacerdotes. Clero versus leigos, ensino dos nicolaítas. A confissão de pecados a um intermediário que não é Jesus Cristo. O purgatório, indulgências, a penitência, adoração a santos. E assim como a Jezebel original introduziu falsas práticas porque manipulava um líder fraco, a igreja também agiu da mesma maneira neste período. Jezebel, da igreja de Tiatira, é a igreja católica instituição que ganhou autoridade ao se casar com o império durante o período da igreja de Pérgamo. E agora, no tempo da igreja de Tiatira, a igreja usa esta influência sobre o governo para forçar um ensinamento falso dentro da igreja em todos os lugares. Obviamente, Jesus não vai tolerar que isso continue acontecendo na sua igreja, apesar que ele diz que deu à igreja tempo para se arrepender. E como ele prometeu, o período da igreja de Tiatira começou por volta de 600 depois de Cristo e continuou pelos próximos 1000 anos. A igreja ficou centralizada na igreja ocidental ortodoxa em Constantinopla e a igreja romana em Roma. Por volta do 13º século, os efeitos da influência de Jezebel já se encontravam em todo o mundo cristão da época. Eventualmente, a penalidade, o castigo, vieram, assim como Jesus havia predito. E Jezebel tornou-se doente, e junto com seus filhos e seus seguidores, sofreram uma grande pestilência. Quando olhamos para a história, vemos que este tempo chegou e no fim do 13º século, o julgamento de Jesus veio na forma da peste negra. E é aí que os fatos ficam mais interessantes. O início da peste negra começou em duas cidades chamadas Constantinopla e Roma. A peste negra teve começo no 14º século em Constantinopla e, como resultado, cerca de 40% da população daquela cidade morreu. O mau cheiro estava por todo lugar, de acordo com os relatos da época, como no significado do nome da cidade, Tiatira, que sugere odor de aflição. A doença se espalhou por navios até Sicília e moveu-se para o norte restante de toda a Itália, concentrando-se em Roma. E pelos meados do século XIV, toda a Europa havia sido infectada e matou quase 60% de toda a população europeia. Como resultado, esta peste enfraqueceu a Igreja Católica na Europa, e como os monges e sacerdotes eram forçados a servir no cuidado dos doentes, foi a classe que mais sofreu com a peste. A liderança da Igreja Católica foi devastada. O medo da peste levou as pessoas a se recusarem a participar das missas, o que gerou uma perda financeira enorme para a Igreja. Um dos efeitos conhecidos da peste negra foi o surgimento da Reforma. Como a liderança da Igreja Católica foi enfraquecida, o governo sobre a sociedade também foi enfraquecido, o que permitiu um pensamento um pouco mais livre e deu a Martinho Lutero e outros a oportunidade de desafiar a autoridade da instituição da Igreja Católica. Então, marcamos aqui o fim da época da Igreja de Tiatira com o cumprimento do julgamento da pestilência e o fim da hegemonia da era da Igreja Católica. Este período da Igreja podemos datar entre 600 d.C. até a Reforma em 1517 d.C. A carta à Igreja de Tiatira nos oferece uma visão profunda sobre a vigilância e o julgamento de Cristo sobre a sua Igreja. Nos lembra que Jesus conhece todas as coisas, discernindo os corações e mentes de cada indivíduo. E através da metáfora dos olhos como chama de fogo e dos pés reluzentes como bronze, somos alertados sobre a seriedade do julgamento divino e a necessidade de pureza e fidelidade. A influência corrupta de Jezebel serve como um aviso contra a tolerância ao pecado e aos falsos ensinamentos dentro da comunidade cristã.
No entanto, Jesus também oferece esperança e encorajamento aos fiéis, assegurando-lhes que, apesar das provações, eles reinarão com ele no novo reino. Carta à Igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, e você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Começando com o significado do nome da igreja, o nome Sardes, alguns estudiosos propõem aqueles que escapam ou remanescente. Sardes é uma cidade na Ásia Menor e que a capital era Lídia, cerca de 96 quilômetros distante da cidade de Esmirna. Era um importante centro comercial, famosa e conhecida também pela invenção do processo de tintura de lã. Tinha templos enormes e um solo fértil que a fazia muito produtiva. Apesar de tudo, hoje só restam as ruínas desta cidade na Turquia, mas tempos atrás era uma cidade fortificada. Ela foi construída sobre uma montanha e era protegida por vigias nas torres que possuíam muros com estrutura tripla de paredes. Muitos ataques foram feitos àquela cidade, mas somente alguns poucos é que foram sucedidos. A descrição de Cristo para esta igreja é a dos 7 Espíritos de Deus e das 7 estrelas ou anjos. A ênfase no todo, que é o número 7, nos expressa o espírito e anjos das igrejas, representando a autenticidade da igreja. Sardes era uma igreja verdadeira, mas tinha um ponto fraco, numa questão muito importante. Jesus diz que conhecia as suas obras, que eles tinham um nome, que eles diziam que estavam vivos, mas na verdade estavam mortos em relação às obras. Sardes caíra vítima dos avisos encontrados na carta a Tiago, que diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Tiago, capítulo 2, versículo 20. Nós somos salvos pela fé somente, mas se a fé não for acompanhada de obras, ela se torna inútil para Deus, porque a fé, por si mesma, sem obras, é morta e inútil, como nos diz no mesmo livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Jesus, então, diz a esta igreja que eles até têm o nome de cristãos, mas que estão em falta nas obras de Cristo e, portanto, estão mortos. A fé de cada cristão é um presente de Deus que foi dado para produzir glória a Ele. E a maneira como fomos criados nos mostra que temos o propósito de glorificar ao nosso Criador através de boas obras. Quando nos achamos em falta de boas obras, a nossa fé ainda está dentro de nós, mas não está produzindo o seu propósito. Em Efésios 2:10 nós lemos: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E é por isso que Jesus diz que as obras desta igreja não estão perfeitas diante dele. Eles não estavam cumprindo o propósito do ministério de Cristo. E mais especificamente, o trabalho deles na ótica de Jesus estava incompleto. Somente Deus Pai julga, e não importa se o nosso serviço a Ele alcança as suas expectativas ou não, e até satisfazermos a Ele, temos muito trabalho a fazer. A igreja tornou-se confortável só com a fé, possuindo a salvação,
mas não tendo nenhum interesse em espalhar esta fé para os outros. Sardes é um exemplo da igreja que tem princípios e crenças, mas não tem obras. É também um exemplo de tantas outras igrejas que alcançaram o ponto onde suas doutrinas e crenças existem para elas mesmas. Pensamos que defender a verdade, crer na verdade, ensinar a verdade são o suficiente para Jesus. Estas coisas são necessárias para agradar a Cristo, mas não são suficientes. A caminhada cristã é para ser muito mais prática do que teórica. E cristãos devem se importar com a verdade, mas se a nossa fé é somente uma busca intelectual, então não estamos fazendo nada para a glória de Cristo. E a igreja de Sardes é literalmente o oposto do estilo da igreja de Tiatira. Em Tiatira, a igreja tinha grandes obras, que engrandeciam e alcançavam mais e mais pessoas, mas as obras e trabalhos estavam divorciados das verdades da Escritura e, portanto, não tinham poder espiritual. E as obras eram para conduzir a oportunidade para se compartilhar da verdade do Evangelho, da mesma maneira que Jesus fazia em seu ministério. Enquanto em Tiatira, as obras e trabalhos da igreja prendiam as pessoas num sistema religioso que contaminava a alma com heresias e ensinamentos demoníacos. Agora, temos uma igreja que tem a verdadeira fé, mas falha em colocar esta fé em ação para o benefício de outros. Em Sardes, a verdade estava desconectada das expressões exteriores do amor de Jesus, que limitava dessa maneira o alcance do Evangelho. Em Tiatira, usava obras para justificar suas heresias, enquanto Sardes usava a verdade para justificar a sua preguiça. E Jesus dá um comando a esta igreja para acordar deste estado de ignorância e apatia e redescobrir a missão da igreja. Fortalecer os que restam sugestiona que alguns na igreja ainda tinham um coração para a verdadeira missão da igreja. E Jesus diz para confirmarem os restantes, ou morreriam se não mudassem de atitude. Há uma verdade fundamental sobre a vida da igreja que podemos notar para o nosso cotidiano. Igrejas que servem a si mesmos, que só se preocupam com o que é feito dentro do seu edifício, estão destinadas a morrer. Enquanto igrejas que levam a mensagem para fora de suas paredes e procuram compartilhar o que têm com outros, estas são destinadas a crescer. Então, é desejo de Jesus que a sua igreja seja como o corpo que sai para fora, com a verdade procurando servir as pessoas. E sem este desejo, o futuro da igreja está em dúvida. E Jesus então dá uma receita para encontrar força. E esta receita é muito simples. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. E como esta igreja em Sardes ainda era relativamente jovem, naqueles dias, para lembrar como a fé havia chegado até eles. Os cristãos da igreja em Sardes foram salvos porque alguém, um dos apóstolos ou da igreja primitiva de Jerusalém, veio trazer a mensagem de salvação. E esta chegada foi um momento singular de alegria para a cidade, que marcou a chegada do perdão e a misericórdia de Deus. Com certeza, eles lembravam o sacrifício e a gentileza daqueles cristãos que primeiro chegaram com a mensagem do Evangelho. Será que eles conseguiam lembrar o que sentiram quando ouviram as boas novas do Evangelho pela primeira vez? O alívio e a alegria de serem livres da culpa e do fardo do pecado, a expectativa de algo novo, futuro, eterno, com Cristo? Se você consegue lembrar este momento na sua vida, então você terá todos os motivos que precisa para ir ao mundo e falar a qualquer um do que aconteceu na sua própria vida. Então Jesus diz que se eles se lembrarem o que eles ouviram e como receberam o Evangelho, eles encontrariam o desejo de servir aos outros. Mas se eles falhassem em acordar, Jesus entraria nessa fortaleza e, como um ladrão que vem quando ninguém espera, eles se encontrariam numa casa vazia, se não acordassem desse sono espiritual.
O Espírito, então, levaria a missão para outro lugar, deixando para trás somente uma casca, catedrais vazias, bancos vazios e crenças vazias. Para terminar a carta, Jesus dá um encorajamento para aqueles que estavam em Sardes, mas que ainda trabalhavam, apesar de todos esses problemas na igreja. No versículo 4, Jesus diz que há alguns que não contaminaram suas vestes, porque ainda andarão com ele, porque foram encontrados dignos. E vestes brancas na Bíblia é símbolo de salvação, que vemos claramente no versículo 5. Aqueles que vencerem, que é um termo que encontramos em 1 João, são aqueles que estão com vestes brancas, puras. Estas vestes representam a nossa cobertura espiritual providenciada pelo sacrifício substituto de Cristo, como Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Mas o não cristão é descrito como alguém que está nu, sem roupa, sem vestes. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 2 a 4. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Paulo diz que não queremos estar nus, mas vestidos com a presença do céu, que é o nosso corpo glorificado. Então as roupas brancas representam a cobertura que recebemos de Cristo, enquanto a descrença é simbolizada pela nudez ou falta de cobertura espiritual. O que Jesus quer dizer que alguns na igreja de Sardes não contaminaram as suas vestes brancas? Neste contexto, uma veste contaminada ou suja de um cristão é um mau testemunho. Lembre-se que a pessoa já está vestida. Eles já possuem a veste, a roupa, que simboliza a salvação. Então, uma veste não contaminada significa que eles são dignos de caminhar com Jesus ou de serem identificados com ele. Mas no verso 4, Jesus diz que a condição das vestes mostra a condição das testemunhas de Cristo, o modo de vida deles. E temos a confirmação desta interpretação mais à frente no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. No capítulo 19 de Apocalipse, diz que a roupa, as vestes, que são brilhantes e limpas, representam os atos retos de justiça dos santos. E nós nos vestimos com Cristo somente pela fé, mas como nós mostramos Cristo ao mundo, depende de nossos atos de serviço a Ele. Esta igreja possuía alguns cristãos que não haviam se contaminado, e outros tinham um testemunho ruim e eram pobres reflexos do caráter de Cristo. Eles foram salvos pela fé, mas o testemunho deles estava contaminado por uma vida que não alcançava as expectativas de uma vida de fé em Cristo. E Jesus termina sua carta lembrando à igreja que não importa qual fosse a penalidade o Senhor trouxesse sobre ela, o cristão individual estaria seguro. Aquele que vencer teriam vestes brancas e Jesus não apagaria os seus nomes do livro da vida. E Jesus os confessará diante do Pai que está no céu. A frase "não apagarei seus nomes" muitas vezes confunde os cristãos. Primeiramente, o termo livro da vida refere-se a um livro celestial em que estão escritos os nomes de todos os seres salvos. Em outro lugar, no livro de Apocalipse, lemos que o Senhor escreveu estes nomes no livro antes da fundação da terra. Então, o conteúdo deste livro não está determinado pelos eventos que acontecem na terra. O livro e o seu conteúdo já foram determinados antes da terra existir. No Salmo 69,
lemos que apenas os nomes dos justos estão escritos neste livro, significando os que creem. Mas aqui no livro de Apocalipse, lemos Jesus dizendo sobre apagar, e até mesmo o salmista pede a Deus para não apagar o nome dos ímpios do livro. Como entender estes dois comentários? Os nomes podem ser escritos e depois apagados do livro? E a resposta é não. É para entender, e para entender estes dois comentários, precisamos entender a escrita e literatura judaica. Poeticamente, era uma técnica judaica comum escrever enfatizando uma certa verdade, negando o seu oposto. Complicado? No Salmo 69, os nomes dos injustos são apagados do livro, como uma maneira de dizer que não serão encontrados no livro. E o salmista não está dizendo literalmente que os nomes dos injustos estavam uma vez escritos no livro e depois foram apagados. O livro não poderia ser chamado livro da vida se tivesse o nome dos injustos antes da terra existir. Então o salmista está simplesmente negando o oposto. E igualmente, Jesus enfatiza ao que crer que será sempre encontrado o seu nome no livro da vida, por dizer que ele nunca apagará o seu nome do livro da vida. Para simplificar, nenhum nome de um justo pode ser apagado do livro da vida. E Jesus afirma esta verdade aqui. E qual é a interpretação profética deste período da igreja? Sabemos que esta igreja é a próxima depois do período da igreja da instituição católica, e o nome da igreja confirma que é a igreja reformadora. O nome, que significa os que escapam ou remanescente, é como um grupo que escapa da apostasia e da instituição. O Espírito se moveu de uma instituição para uma nova instituição, refletindo o que Jesus diz que ele tem os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos referem-se à totalidade do Espírito de Deus, que depois de 1517 não habitava mais na instituição da Igreja Católica. A Reforma Protestante verdadeiramente reformou a Igreja. Trouxe um novo compromisso para a verdade bíblica e doutrinas da Igreja. O verdadeiro Evangelho da salvação pela graça somente em Cristo foi restaurado. Durante este movimento, as piores heresias da Igreja Católica foram eliminadas, apesar de algumas falsas práticas ainda foram mantidas puramente por tradição, como, por exemplo, clero versus leigos, o batismo infantil. Mas uma das consequências frequentemente ignoradas da reforma foi o abandono do evangelismo e uma ênfase diminuída nas obras de caridade. Talvez porque o catolicismo pregava a salvação pelas obras, usando trabalhos sociais para espalhar a sua religião, os reformadores adotaram uma abordagem totalmente oposta. Os reformadores enfatizaram a soberania de Deus, as doutrinas bíblicas, em detrimento da busca pelos perdidos e das obras sociais. E de fato, Martinho Lutero ficou tão incomodado com a conversa sobre boas obras que duvidou das credenciais inspiradas da carta de Tiago. O livro de Tiago diz que a fé sem obras é morta, que era o texto que os católicos usavam para defender a sua teologia. Então, em sua tradução da Bíblia, Martinho Lutero moveu o livro de Tiago para fora do cânon do Novo Testamento e o relegou a um apêndice. Assim, da reforma, surgiu uma cultura que estava viva apenas no nome, tendo se afastado reflexivamente das boas obras do catolicismo. E quando uma igreja para de pregar a importância de servir a Cristo com boas obras, produzimos cristãos preguiçosos, produzimos cristãos com um testemunho manchado que não completaram as suas obras aos olhos do Pai. E o julgamento que Jesus ameaçou vir sobre esta igreja? Eles acordaram ou o ladrão veio repentinamente? Nos primeiros 100 anos, a reforma foi dominada por um punhado de igrejas estatais, como a Igreja Luterana, Anglicana, Presbiteriana. Mas em 1648,
a Guerra dos 30 Anos entre protestantes e católicos terminou com a Paz de Westfália, e este tratado estabeleceu a base para a Europa moderna. Na Espanha e Portugal, o catolicismo tornou-se a religião oficial. Na França, embora o catolicismo fosse a maioria, o Edito de Nantes, em 1598, garantia uma tolerância aos protestantes, que foi retirada em 1685. Na Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia eram oficialmente luteranos. Escócia, Suíça adotaram o calvinismo. A Inglaterra tinha anglicanismo como religião oficial e na Irlanda, embora houvesse maioria católica, o anglicanismo foi imposto pelos governantes. Entre os seus muitos princípios, o Tratado de Westfália estabeleceu que os cristãos estavam autorizados a adorar quando e onde quisessem. Protegeu a expressão cristã em formas mais amplas e a Igreja da Reforma perdeu o controle dos seus próprios credos. E como resultado, novas fés protestantes começaram a surgir. E, finalmente, as obras de fé foram reacendidas em uma nova geração à medida que a Igreja da Reforma deu à luz a um despertar mundial da fé. Onde a Igreja despertou, um novo período vibrante de obras recomeçou. E onde a Igreja da Reforma permaneceu adormecida, o ladrão veio e levou o espírito para outro lugar. Então, assim, a Paz de Westfália nos dá uma data para marcar o fim deste período, que vai de 1517 a 1648 da nossa época. Vejo vocês no próximo episódio.